Imagine que você ganhou um prêmio de milhões de dólares ou acumulou essa fortuna ao longo dos anos com o seu trabalho, com o seu sustento, suas habilidades em geral. E simplesmente depois de algum tempo esse dinheiro sumiu, você quebrou e está completamente falido. Isso aconteceu ao longo da história com várias pessoas, tanto aqui no Brasil quanto fora, e a gente percebe o quanto isso é mais real do que você imagina. Nesse vídeo eu quero falar para você como escapar da corrida dos ratos, um princípio que foi explicado brilhantemente no livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, onde ele nos ensina quais são as armadilhas, os processos e como que nós corremos atrás do dinheiro ao longo da nossa vida. E é exatamente isso que, através de princípios espirituais e bíblicos, que eu quero te ajudar a sair dessa rotina onde o dinheiro ele está sempre à frente e você é a pessoa que está correndo atrás dele. Antes da gente continuar, meu nome é Matheus Monteiro, esse é o canal Cristão Investidor. Aqui a gente fala sobre finanças, investimentos, negócios, tudo à luz da palavra de Deus. Então seja bem-vindo, já curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que quer aprender todos esses assuntos baseados numa ótica cristã e à luz da palavra de Deus. Você já parou para pensar por que tantas pessoas, mesmo às vezes ganhando bem, elas não conseguem se livrar das dívidas? Talvez você seja uma pessoa que passa por isso e simplesmente não rompeu com uma realidade de ficar andando em círculos e não tem forças ou habilidade para sair desse ciclo vicioso. Se você é essa pessoa, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu quero abrir um parênteses. Não adianta nada num vídeo de 10, 15 minutos que você parou para assistir, você assistir 4 minutos dele, porque na verdade ele vai passar um terço, um quarto do que seria uma mensagem completa que tem o poder para colaborar, agregar valor na sua vida. Então fica até o final, aprende, anota, porque isso tem o poder de transformar a minha vida e a sua, porque não é um conhecimento baseado num livro de um homem, mas na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Com certeza ela tem todo o poder para transformar a nossa história. Então não pare pela metade, termina o processo que vai fazer diferença na sua história. O primeiro ponto aqui é te dizer que o dinheiro ele é uma ferramenta e ele retrata exatamente onde está o seu coração, onde está o seu amor e como que você lida com ele. Existe uma frase muito conhecida, que talvez você já tenha escutado, que é: você quer conhecer uma pessoa, dá poder e dinheiro para ela. Então, o dinheiro basicamente potencializa quem a gente é na essência. Quando você percebe Jesus em Marcos 12, do 41 ao 44, analisando aquela viúva com as 2 moedinhas, entregando tudo que ela tinha, Jesus percebe o tamanho do desprendimento que aquela viúva tinha dos bens materiais. Porque além dela só ter aquilo, ela era também viúva. E não sei se você já parou para estudar, mas as viúvas, elas precisavam, na verdade, ser muitas vezes sustentadas porque elas não tinham capacidade de gerar renda. Tanto é que em Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, aquela mulher, ela basicamente deu tudo o que ela tinha, só que de uma condição extremamente difícil. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. O dinheiro é uma ferramenta que ela reflete aquilo que você e eu, que nós carregamos na nossa história, aquilo que nós carregamos como convicção e certeza na nossa vida. A gente percebe que ele é uma ferramenta para impactar pessoas positivamente, mas ao mesmo tempo ele é uma ferramenta que corrompe corações, que transforma pessoas boas em pessoas extremamente gananciosas, ruins, egoístas, mesquinhas. Isso tem acontecido cada vez mais. Então, já esclarecida a parte do dinheiro ser uma ferramenta, tanto boa quanto ruim, depende de como você utiliza, eu quero avançar aqui um pouco dizendo que você precisa lidar melhor com os erros do seu passado. Talvez você não administrou bem algum valor que você já recebeu, talvez você já teve oportunidades que você deixou passar, ou talvez até na sua casa você teve uma educação ruim, uma relação ruim com a sua família através do dinheiro. Ou você passou necessidade, ou seu pai, sua mãe falaram para você assim: dinheiro não dá em árvore, colocando alguns tipos de traumas dentro de você. Acaba hoje, você percebe que é muito difícil ganhar dinheiro, é sempre um peso. Então, você precisa se apropriar do que 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que você precisa se apegar é exatamente na verdade que, independente do cenário, seja financeiro ou não, Jesus, através do sacrifício e ressurreição dele na cruz, ele te fez uma pessoa nova e você tem novas habilidades para desenvolver e para conquistar. Então, você perdeu oportunidades, você errou, você tinha uma série de situações que você poderia ter aproveitado melhor? Talvez sim, mas Deus é um Deus de restituição, de restauração, e ele é poderoso para fazer você viver novas coisas daqui para frente. E além dessa renovação da sua mente que você precisa ter, acreditando que Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas, você precisa se perdoar. Entender que mesmo que você tenha errado, Deus ele já te perdoou, Jesus ele já perdoou você e não existe mais acusação
contra a sua vida. Então você não pode ficar se martirizando, se acusando, tendo uma série de comportamentos de tristeza, de depressão, de angústia e lembrando demais o seu passado, porque existe um futuro poderoso ainda para você viver. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que você viu lá atrás, a sua perda de oportunidades vão colaborar para o seu futuro e você vai ser alguém ainda melhor e mais próspero, com muito mais autoridade, porque você venceu aquela fase ruim que você passou da sua vida. Agora que você já entendeu o papel do dinheiro e como lidar com os seus erros passados, eu preciso que você entre num lado mais técnico e comece a analisar a sua vida e as suas práticas mês a mês. Vamos lá. Existe um convite hoje no mundo capitalista que nós vivemos de consumir descontroladamente. Então todos os dias as promoções, as notificações, o iFood, a Shopee bate na minha porta e na sua e fala, ó, compra mais um pouquinho, parcela no cartão de crédito, gasta, você pode. E existe esse convite para o consumo descontrolado. E esse é o primeiro ponto que vai fazer com que você e eu, não mais daqui para frente, mas esse é a primeira tentação que faz com que você e eu fiquemos na corrida dos ratos, correndo na gaiola sem sair do lugar. A Bíblia diz em Provérbios 21:20 o seguinte: o homem tolo devora tudo o que tem. Esse ensinamento de Salomão automaticamente nos leva para uma reflexão de que se você devorar tudo que você tem, se você gastar todo o seu limite do cartão de crédito, não sobrar absolutamente nada para você no final do mês, ou na verdade no começo do mês que você precisa investir antes de cumprir com as suas obrigações, se não sobra dinheiro para você, se você gasta tudo que você tem, você está dentro do padrão que Salomão classificou como um homem tolo, alguém que não tem sabedoria. Mas qual que é a solução então para parar de correr e ficar no mesmo lugar só pagando dívida? Acordo, Matheus, para pagar dívida, para pagar a fatura do meu cartão, na verdade está até parcelada. Qual que é o primeiro ponto aqui? Você precisa analisar os seus gastos, analisar onde o dinheiro está indo de maneira desenfreada e começar a ser mais criterioso. Aquilo que você está comprando é realmente uma necessidade ou algo que o seu ego simplesmente está levando você para tomar aquela atitude. E eu vou trazer para você alguns gatilhos que fazem com que exista esse tipo de gasto na minha vida e na sua. Primeiro, você fala, poxa, passei uma semana difícil, eu mereço comprar aquilo. Eu mereço tomar aquela decisão, eu mereço investir, eu mereço um carro melhor, eu mereço um celular melhor. Porque tudo se torna um consolo por causa de algum tipo de frustração que você viveu. E muitas vezes você está transmitindo algum tipo de ansiedade, tensão na compra e no gasto do seu dinheiro. E aí entra no ponto que você está apenas combatendo um sintoma e não entendendo qual que é a raiz da doença de verdade. Porque quantos de nós ficamos ansiosos e às vezes você pega e fala, eu quero comer um doce, você fica desesperado para comer e você come sem sentir o gosto. E cada vez mais as pessoas estão depositando na comida e nos seus gastos algum tipo de ansiedade e de depressão. Eu preciso entender que é necessário psicologicamente você olhar e falar, poxa, eu não posso depositar uma ansiedade num gasto. Eu não posso colocar na comida ou em algum tipo de objeto aquilo que eu deveria estar depositando diante de Deus. Falando, Deus, eu estou ansioso, eu estou com medo, eu estou triste, cansado, sobrecarregado. Porque enquanto essa for a sua realidade, Deus nem consegue fazer a parte dele, que é te libertar de todos esses maus. Então, psicologicamente, a gente tem lidado com esses desafios, principalmente quando você se compara com outras pessoas, olha para aquilo que elas estão fazendo, e eu quero viver exatamente o que elas estão fazendo, eu quero ter as mesmas coisas, e isso afeta a minha decisão e a sua, e aí você dá um passo maior do que a sua perna. Então, analise mentalmente a raiz das suas emoções. Eu conheço pessoas que simplesmente falam assim, A vida é uma só, não sei se eu vou estar vivo amanhã. simplesmente vai lá e gasta o seu dinheiro. Só que se elas estiverem vivas na sua velhice, elas não vão ter nada lá na frente para respaldarem a vida que elas vão ter. E aí também não terão saúde, às vezes, suficiente para gerarem algum tipo de renda. E falando mais a respeito da parte da comparação, que hoje em dia com as redes sociais é algo que acontece naturalmente, a comparação ela vai fazer de mim e de você uma pessoa extremamente infeliz. Porque você gostaria de morar em uma outra casa, de ter um novo carro, de conquistar um novo celular, de viver um estilo de vida que talvez não é o seu. E o problema de tudo isso não é você desejar uma vida melhor ou querer algum bem que te traga mais conforto ou seja mais caro. O problema de tudo isso é você querer porque outras pessoas têm e você ser ingrato ou insatisfeito com aquilo que você tem agora. E aí você precisa perceber que muitas vezes você não está desfrutando 100% de cada fase da sua vida, porque cada uma delas é importante. Às vezes você está assistindo um filme, mexendo no seu celular, às vezes você está mexendo no seu celular, pensando em outra coisa. Nada hoje em dia, na maioria dos casos, a gente faz 100% porque a gente sempre está querendo algo lá na frente.
Chegou a segunda-feira, meu Deus, não vejo a hora de chegar o final de semana. A hora que chega o final de semana, você pega e fala, poxa, eu não vejo a hora de passar o mês, porque aí no mês que vem eu vou receber meu salário. E aí você sempre joga a sua insatisfação para o presente e a sua gratidão para o futuro. Esse ciclo vicioso, segundo o Robert Kiyosaki, ele chama de corrida dos ratos, onde você está no mesmo lugar, não conquistando absolutamente nada, ou até, na verdade, conquistando algumas coisas, só que elas nunca são o suficiente. E aí eu vou dar um exemplo da corrida dos ratos na prática. Você ganhava R$2.000, e aí você tinha uma vida onde os seus R$2.000 eram consumidos totalmente porque você não poupava nada. Só que aí você recebeu uma promoção no seu trabalho e aí você passa a ganhar 5. E aí o que acontece? Aí você compra um carro melhor, você muda de casa, com o seu custo aumenta e você começa a gastar mais também com lazeres e com outras coisas. Agora os seus R$5.000 também já foram consumidos. E aí você foi promovido de novo, Deus te abençoou. E aí você foi e a partir de agora você ganha R$10.000. Aí o que acontece? Você compra um outro carro mais novo que você não tinha necessidade porque o antigo já te servia. Você muda para uma outra casa maior e aí você começa a gastar mais. Aí o que acontece? R$10.000 novamente empatando. Então, essa é exatamente a corrida dos ratos. Você vai ficar sempre empatando, empatando, empatando. E você nunca sairá desse ciclo, a não ser que você fique aqui e viva aqui. Você quer me dizer que se eu melhorar de salário, eu não devo mudar meu custo? Não estou falando isso. Eu estou falando para você ter equilíbrio. Se você saiu de 2 para 5, começa a gastar 3.500, 4, aí você vai poupar 1.000 por mês. Se você saiu de 5 para 10, começa a gastar 8. Você já melhorou a sua vida e mesmo assim você está aumentando a sua capacidade de poupança. E é exatamente o que o livro ensina, que é você começar a acumular ativos ao invés de passivos. Porque as roupas que você compra, na maioria dos casos, não te traz mais dinheiro. O celular que você compra não te traz mais dinheiro. O seu carro também não. E os seus bens que você compra dia após dia, eles são passivos, eles retiram dinheiro de você. E aí, quando você começa a acumular ativos, a sua vida financeira começa a melhorar, porque esse tipo de investimento que você faz traz mais dinheiro para você, ao invés de só tirar. E talvez você esteja se perguntando, Tá bom, já identifiquei, eu faço isso, mas como que eu saio dessa gaiola? Primeira coisa, analise a sua vida, vê os seus gastos, vê se você está vivendo, olhando para outras pessoas, desejando o que ela tem, desejando viver um nível acima do que você realmente tem. E aí você precisa dar um passo atrás. Analise a sua realidade e viva de acordo com ela. Revise as suas prioridades. O que é prioridade? O que é indispensável? O que não é? O que eu estou comprando por vaidade, por cobiça? E aí você também abaixa o seu custo de vida. Terceiro ponto, seja grato. Olha para aquilo que você tem hoje, para a jornada que você está trilhando do agora e fala, poxa Deus, obrigado por isso, porque não é o final de semana, não é aquele determinado patrimônio, não é aquela casa ou aquele carro que vai me fazer feliz. É o que eu tenho hoje, agora e a minha satisfação no Senhor. Muito obrigado por aquilo que eu estou vivendo hoje. Resumindo esses tópicos que eu trouxe aqui para vocês, educação basicamente financeira. Você buscar ajuda, acompanhar conteúdos como o nosso aqui, você ter realmente essa prática e analisar o seu coração, biblicamente, como que a sua vida está caminhando. Um outro ponto é águia voa com águia, galinha com galinha. E existe uma frase que fala que você é a média das 5 pessoas mais próximas da sua vida. E a Bíblia nos ensina quanto os círculos de amizade e de relacionamento que nós temos influenciam na nossa história. Então eu queria te dizer que você precisa analisar com quem você está andando. Se essas pessoas só querem gastar, ou elas querem ou elas não têm nenhum objetivo profissional, isso vai automaticamente fazer com que você ceda muitas vezes por não aguentar as pressões. Pense bem nos seus ambientes, com quem você está se relacionando. Você precisa também definir metas financeiras. Sem objetivo, você não consegue sair dessa corrida que eu descrevi aqui para vocês. A Bíblia nos ensina em Provérbios que o trabalhador, ele sai para trabalhar, ele trabalha porque ele sente fome, ou seja, a fome impulsiona essa pessoa a trabalhar. E aí, se você não colocou essas metas num papel, ou se você não tem nenhum tipo de objetivo, automaticamente você também não tem muito propósito. Se você procrastinar mais alguns dias, se você deixar para depois, se você abandonar o projeto, não faz diferença, porque você nem acredita que aquilo pode dar certo, aquilo realmente não se tornou uma meta para você. Então é necessário você colocar onde você quer chegar, em quanto tempo, quais são os passos que você precisa dar para que isso aconteça, e aí com certeza você vai saindo dessa corrida. Preciso cortar tal gasto, preciso parar de ir em tal lugar, preciso parar de ver tal pessoa, preciso parar de sentir e acreditar nesses pensamentos que eu estou tendo. E tudo isso são passos práticos e a partir dessa meta você começa a modular e parametrizar todos os posicionamentos que você tem daqui para frente. E todo esse vídeo não é para tornar o dinheiro um bicho de 7 cabeças, é para que você lide com ele de maneira melhor e mais assertiva. E um conselho que eu gostaria de te dar é o seguinte: consuma com intenção, não por impulso.
Então você não viu um negócio e fala, nossa, eu vou comprar porque está barato, porque era 500, está 300. Não faça isso. Sabe o que você faz? Filtre a utilidade disso que você vai comprar, se você realmente tem o dinheiro, se aquele recurso que você está destinando não vai comprometer um outro objetivo que você já anotou, já colocou como meta. Então, aí, a partir de então, você consome com intencionalidade. Porque tem tanta coisa que às vezes você compra e aí você nem usa. Então, saiba as intenções por detrás de uma compra. Crie um diário de consumo, tenha um aplicativo, uma planilha, o que for melhor para você, de preferência no seu celular, para que a hora que você já gaste alguma coisa, automaticamente você já anote e fala, ó, isso aqui eu gastei R$30 no mercado que eu comprei isso. E aí você sabe para onde o seu dinheiro está indo. Construa um hábito de anotar aquilo que você está gastando e como você está fazendo isso. Estabeleça um orçamento realista. E aí é quando você olha para a realidade financeira da sua casa. E quantas vezes eu já fiz reuniões com clientes e a hora que eles começam a falar aqui comigo, falando, poxa, ó, eu gasto isso, sobra isso para mim, é isso que eu destino para investir, não sei o que. Já teve cliente que quando eu fui apresentar o meu trabalho e o planejamento de como na prática a gente deveria investir o que sobrava, ele falou, Matheus, então depois que eu conversei com você, na verdade eu percebi que aqui não sobra nada. Então como assim? Ele pegou e falou para mim que sobrava R$6.000 para ele por mês e depois na outra reunião, depois de uma semana, ele percebeu que não sobrava nada. Então é um orçamento completamente fora da realidade. Além dele não controlar, ele não tem noção nenhuma de onde o dinheiro está indo. Então você precisa ter uma noção realista do seu orçamento. Transforme aquilo que você tem de habilidade em oportunidade. É o que a Bíblia diz em Mateus 25, lá do 14 ao 30, na parábola dos talentos. Eles pegaram aqueles talentos, negociaram e dobraram o valor. E às vezes você está procurando, eu preciso investir para multiplicar o meu dinheiro, eu preciso trabalhar com um marketing digital, e talvez Deus nem tenha esse projeto para você. Você precisa multiplicar aquilo que você já possui de habilidade e transforme essa habilidade em um negócio lucrativo para você. Então, busque outras formas de renda dentro de estratégias que têm base em sabedoria, em entendimento. Não sai gastando dinheiro, fazendo curso e aprendendo coisas que na verdade você não vai nem utilizar. Seja assertivo naquilo que você precisa fazer. Então, com essas estratégias aqui, tanto dos princípios de um autoconhecimento, um auto-perdão, do entendimento do que o dinheiro tem de função e também de posicionamentos práticos, você consegue basicamente sair dessa corrida dos ratos que te leva a cada vez mais à falência, à depressão, à tristeza. A partir de agora, colocando esses princípios em prática, você consegue sair dessa corrida com tranquilidade e com base na palavra de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.